Ó, fiquei vermelho. Maravilhosa, isso mesmo, gata. Dá água pra ela, produção? Esse é um assunto que, pra mim, eu poderia conversar por horas seguidas. Deu até um negocinho aqui, acho que você ativou alguma coisa em mim, tá? E... gravando. Elas não param! Bem-vindas a Mover, a comunidade de mulheres que movem o mundo. Fê, como é que você tá hoje? Eu tô bem demais! Tô gravando aqui da Bahia, não tem como tá ruim, né? Eu mandei um áudio para uma amiga hoje e ela falou: Nossa, eu senti uma tranquilidade na sua voz. Aí depois você falou que tava na Bahia, eu entendi tudo. Eu falei: amiga, que a vibração ela vai para um lugar muito diferente, né, do que de São Paulo. Então eu tô muito bem, tô animada, mesmo que estou trabalhando daqui, né, por alguns períodos do dia. Mas é bom estar aqui de volta e sentir essa energia. Aqui, uma curiosidade, é um lugar que eu tomei decisões muito importantes da minha vida, em vários aspectos, em vários anos diferentes. E estar aqui esse ano, de novo, e com todos esses movimentos que estão acontecendo na minha vida, especialmente com a Mover, é muito simbólico. E quem sabe eu tome decisões importantes nessa vinda para cá. Então, estou muito bem. Ai, que delícia! Eu amo a Bahia. Também tomei muitas decisões importantes na Bahia. Foi assim, todas as vezes que eu fui aí foi transformador. Eu passei um mês em Caraíva, achando que eu ia mudar para lá. Mas aí depois eu senti que eu ainda era muito da cidade e que era demais para mim. Aí voltei para São Paulo. Típico. Caraíva não quer voltar mais. Abre-se um portal, né? Bem, eu acho que nessa energia toda gostosa que a gente está, a gente tem um convite para um episódio um pouco diferente hoje. Para quem não sabe, a Nath também é, dentro de todas as skins, pesquisadora sobre a sexualidade feminina como potência criativa. Falei certo, amiga? Pois é, Fê, parte aí da minha trajetória tem sido pesquisar a sexualidade feminina especificamente como potência criativa, diferindo aí do sexo, mas levando para um lugar de como a sexualidade pode ser uma força propulsora dos nossos desejos e da criação de futuros desejáveis, né? Então, desde cedo, assim, aos 25 anos, 23, eu comecei a buscar outras formas de ver, sentir e viver a minha sexualidade, porque eu sentia que o que o mundo estava me entregando não fazia sentido, assim, não era só isso, não podia ser só isso. E aí passei por várias linhas de pesquisa, desde Tantra, Sexológico Bodywork, práticas taoístas também. Então, tem uma trajetória de pesquisa num processo pessoal e também num processo coletivo, porque na medida em que eu ia aprendendo essas técnicas e essas sabedorias, eu também passava a transmitir elas para as mulheres nos grupos, nos círculos, nas formações, nos encontros. E mais recentemente, aí em 2023, eu desenvolvi uma pesquisa que é a Hibiscos, para entender como a potência da sexualidade pode ajudar as mulheres a encontrarem autonomia, poder feminino e liberdade. E a gente vai falar muito sobre essa pesquisa e dados que eu colhi e propostas que temos de transformação aqui nesse nosso episódio. Me conta, Fê, como é que é esse tema da sexualidade para você? Ele ele já ocupou vários lugares na minha vida. Eu já tive fases que eu me considerava mais sexual. Eu já tive fases que eu me perguntava se eu era um ser sexual ou se eu deveria parar de buscar isso, porque eu sentia que não tinha nada a ver com a minha vida. Então, eu acho que eu já tive muitas fases diferentes. Eu já tive fases onde eu optei por ficar sem transar por muitos meses, depois de já ter uma vida sexual ativa, né, obviamente. Então, acho que já tive diversas fases. Eu já fui buscar terapia tântrica, e aí foi quando abriu uma outra porta para mim sobre as possibilidades em relação à minha sexualidade em si. Eu já explorei a minha sexualidade para outros lugares, além da heteronormatividade que me foi imposta quando eu era mais jovem. E aí eu acho que isso também ampliou meu repertório. Eu
busquei, não formalmente, né, pesquisando oficialmente, mas pesquisando em mim mesma e no meu corpo e a partir das minhas experiências, aquilo que era mais gostoso para mim e aquilo que eu não gostava tanto, e aí eu fui descobrindo qual que é o meu jeitinho, e aí eu acho que isso também hoje me leva para uma qualidade sexual muito maior. E hoje eu olho para, né, depois desses anos todos de vida sexual ativa, eu vejo que o sexo ele ocupa um lugar de bastante importância na minha vida. Eu sinto que a minha sexualidade em alta, ela deixa os outros âmbitos da minha vida em alta também. Então, acho que é um pouco isso. E aí, eu acho que essa é a ideia do episódio de hoje, né? A gente fala muito de sexo, eu e a Natália, dentro do nosso backstage, né? Porque a gente tem essa opinião de que o sexo ele é importante e ele destrava coisas, e ele é uma expressão corporal, e ele é uma coisa viva, e a gente acredita muito em coisas somáticas e vivas, né? Dentro da nossa experiência no mundo. E aí, semana passada, a gente estava no off-site da Mover, onde a gente estava celebrando o lançamento da trilha e as conquistas, né, do trimestre, fazendo aquele fechamento. E também falando sobre os nossos causos, né, e as nossas experiências aí das semanas que passaram. E a gente falou, por que a gente não transforma essa conversa numa conversa pública? Eu e a Natália adoraríamos consumir uma coisa desse tipo, e a gente adoraria produzir uma coisa desse tipo também, né? Em prol do nosso próprio autodesenvolvimento e de troca e de expansão, mas também na possibilidade de inspirar outras mulheres. E a gente falou, pô, o nosso canal é o podcast. Vamos levar para lá um episódio extraordinário para a gente falar sobre isso, ver como é a aceitação do nosso público e da nossa audiência, e ver se a gente abre aí uma porta para isso. Nossa, amiga, teve um dia nessa minha última TPM, assim, e eu parei, né, olhando para tudo que na minha vida tá parado, precisa de movimento, e coisas que eu tô tentando há um tempo colocar em prática e não tô conseguindo. E aí eu, assim, crise, mas o que eu tenho que fazer? O que falta? Por que eu não tô... Né? Qual é esse lugar, assim, na minha vida que eu não tô tocando, que eu não tô olhando, e por isso não tô conseguindo ir para o lugar que eu desejo nesses aspectos. E aí me veio assim, ó, como uma flecha, sexualidade. Eu não tô no meu dia a dia fazendo práticas de desenvolvimento da energia sexual, da sexualidade. Eu não tô me ancorando com meditação, respiração, com tudo que eu tenho de conhecimento para desenvolver isso sozinha, né? Quando eu estava casada, eu fazia muito isso dentro do casamento, porque meu companheiro também era desse movimento. E aí, eu falei, não, eu tô focando a minha sexualidade no sexo aqui, eu preciso expandir esse leque. E a melhor forma de fazer isso é em grupo. Então, fazendo práticas de grupo, meditações em grupo, né? Isso sempre foi uma chave de mudança, assim, na minha vida, sabe? Para, tipo, ó, bora se reconectar com você, assim, e dar conta de ser quem você é, fazer tudo o que você tem para fazer. Né? Eu tenho uma visão muito crítica e eu acho que é um espaço muito íntimo, muito profundo, que você tem que estar num ambiente muito seguro, e que para construir esse ambiente em um grupo misto, que não tem só mulheres, é muito desafiador. Então, você tem que confiar muito na guiança de quem está conduzindo esse grupo para que vá levar para um lugar de desenvolvimento e não ficar num lugar só ali de expressão dos desejos primais, porque não tem problema, a gente já faz isso normalmente. Mas a ideia desses grupos é que a gente possa realmente, né, crescer a nossa sexualidade, se desenvolver nesse sentido. E aí eu pensei, um grupo de mulheres ou um grupo misto? Eu falei, não, um grupo misto, eu preciso de um homem do meu lado sustentando isso também, a minha sensação, né? Eu não quero dar conta dos processos de sexualidade dos homens, de desconstrução, de desenvolvimento. Então, eu só faria a facilitação de grupo misto se tivesse um homem ali conduzindo isso também. Mas então, eu falei, não, então eu vou fazer de novo um grupo de mulheres. E aí, mapeei vários espaços. Isso, assim, em uma crise de TPM, em 2 horas.
Isso, né? Dando 2 horas dentro da minha cabeça. Mapeei vários espaços, fiz vários contatos, deixei tudo pronto, assim, tipo, escrevi tudo que eu tava pensando de como seria, e tá lá, sabe? Aí falei, tá, então isso aqui vai ficar aqui. A partir do momento em que eu encontrar o que falta, né? Então, A qual é a parte que falta. energia que falta para que isso deslanche no mundo, eu tô pronta, sabe? Então, me fiz pronta para a criação desse grupo de mulheres, assim. E isso faz umas 2 semanas que eu tive essa crise e vivi isso. E aí, coincidentemente, a gente tá aqui falando de sexualidade, né? Loucura. Aí eu falei, nossa, será que essa é a porta se abrindo? Eu acho que não tem, talvez, como falar de todos os temas que a gente fala sem passar pela sexualidade. Que eu não acho que ela é central na vida, eu acho que ela é mais uma parte da vida, mas é uma parte tão importante quanto as outras partes da vida. E que normalmente as mulheres que estão com uma rotina sobrecarregada acaba deixando em segundo plano, terceiro plano, às vezes até quarto plano. Dentro da lista de prioridades que a gente tem para fazer, o trabalho vem primeiro, aí depois o cuidado, aí depois o cuidado com os outros, depois o cuidado com a gente, depois algumas outras dinâmicas, as relações, as amizades, né? E a sexualidade, ela vem lá por último, né? A gente sempre deixa ali num lugar de se der tempo, eu faço. Se não der também, eu vou tocando a vida. E aí a gente esquece que a vida também é a sexualidade. Sem a sexualidade não há vida. E sem a vida, eu não quero ser generalista, porque eu acho que existem fases, existem estilos e existem momentos, mas eu, dentro do meu estudo empírico, em mim mesma, eu percebo que quando eu trabalho muito essa energia, ela libera outras coisas de outros lugares da minha vida, né? Então eu estou trabalhando sexualidade, mas ao mesmo tempo destrava coisas de trabalho, destrava pensamento, destrava criatividade, e a coisa vai fluindo de um jeito muito doido, assim. E o que você falou dos grupos, eu fiquei pensando, deve ser. Eu não tenho muita experiência com grupos de sexualidade estruturados, né? Mas como uma pessoa super leiga, eu fico pensando como deve ser difícil você ministrar um grupo desse, porque vem pessoas em diferentes níveis de desenvolvimento e de conhecimento do tema. Então tem gente que tá lá, que sei lá, nunca gozou, tem mulher que quer ir lá e se conectar com outras coisas. E aí eu acho que para quem está ministrando conseguir tirar e colocar todo mundo para ir de um mesmo lugar, deve ser muito foda, porque cada um parte de uma origem, né? Cara, não é tão foda assim. Porque eu sinto que sempre que você lida com um grupo, você está recebendo pessoas de diversos contextos, com as suas histórias, com as suas complexidades. Então, quando o grupo chega, a primeira coisa que você tem que fazer é estabilizar esse grupo, colocar todo mundo no mesmo lugar. Passar a régua. Passar, né? Colocar ali todo mundo no mesmo espaço, em equalidade e tal. E quando a gente fala de sexualidade, por mais que tenham histórias muito diferentes, existe um gap de conhecimento e existe um tabu e um modus operandi de relacionamento com isso que é comum para todo mundo, porque isso é cultural. Então, obviamente, você precisa de um bom facilitador. Então, por isso que eu não vou nos grupos por aí, não confio nas pessoas. Então, tem pouquíssimos facilitadores de sexualidade que eu confio, assim. Mas é um espaço, por exemplo, quando você vai falar com um grupo de mulheres. Eu já fiz isso em mistos também. O primeiro trabalho que você tem que fazer ali é de relação com o corpo, porque quer queira, quer não, a sexualidade está relacionada com como o seu corpo se coloca no mundo. E quando você falou de você desbloqueia a sexualidade, você desbloqueia outras áreas da vida, é porque você desbloqueia o teu corpo, porque você desbloqueia a capacidade de sentir prazer, é porque você se permite receber. Tudo isso faz parte dessa experiência da sexualidade que não está só no sexo, está na vida como um todo.
E quando você chega num grupo, essa relação para o corpo, por exemplo, tem uma vivência que é tão, tão linda. Nossa, ela é emocionante, assim. Para grupos que vão evoluir para um processo de nudez, né? Esse é um grande tabu. Olha, estou falando disso gravando. Mas isso é um grande tabu que a galera fala, né? Ai, grupo de tantra, grupo de sexualidade, as pessoas ficam peladas, é uma putaria, tarará. E não tem nada a ver com isso, assim. Tem a ver com se ressignificar a relação com o corpo nu, com a nudez, com a sua e com a do outro, para além do lugar de objeto sexual. Uhum. É uma vivência que dá para ser feita tipo em dupla, em pequenos grupos, ou num grupão, todo mundo do círculo, assim. Eu já fiz dos dois jeitos. Em grupo é assim, cada pessoa começa, então eu vou ser a primeira. Aí eu começo a me despir, e aí vou tirando as minhas roupas e vou contando para esse grupo sobre a história do meu corpo. E não de uma pegada sexual, assim, sabe? Uhum. Essa cicatriz é de quando eu caí de bicicleta, foi uma super aventura. Aqui na minha barriga eu gestei 2 crianças. Essas marcas de estria aqui no meu seio são de quando eu me tornei adolescente, meus seios cresceram de repente. Você vai tirando uma peça de roupa e contando para o grupo a história do seu corpo. Amiga, achei sensual essa tirada de roupa. Vamos ilustrar, tirando e contando para o grupo. E aí, depois que você conta a história, vem do processo da facilitação, o grupo acolher esse corpo. Então, muitas vezes a gente esquenta nossas mãos e só faz toques, assim, de conexão. Às vezes não precisa nem tocar na pele, mas de, sabe, acolher e falar coisas boas para esse corpo, né, tal. E imagina, você chega num grupo, e aí tá todo mundo assim, tipo, nossa, ai, o que será que vai acontecer? Como que é? Tananã, meu Deus, que vergonha. E aí, de repente, você equaliza esse grupo num lugar de intimidade muito profunda e de uma facilitação que vai guiar o olhar de todo mundo que está ali para a sacralidade desse processo, para a não sexualização desse corpo. Para entender esse corpo como um corpo que carrega história, que carrega dor, que carrega prazer, que carrega trauma, êxtase, né? Tudo está aqui presente. Muitas vezes, por conta da nossa cultura, em grupos de mulheres isso é ainda mais profundo, né? Tem muita emoção que vem à tona, tal. Muitas curas acontecem nesse processo, porque a gente vem de uma cultura que objetifica e oprime os nossos corpos. Então, como a gente pode se olhar a partir desse lugar, de liberar esses traumas, de liberar essas memórias, de se sentir acolhida. E imagina numa roda. Foi a primeira, aí a primeira tá nua já, todo mundo já viu, já ouviu a história dela. Aí vai a segunda. E aí todas as mulheres, né, ou todas as pessoas passam por isso. E você convida a pessoa, teve uma vez também que a pessoa que tirava a roupa no centro do círculo, depois ela passava na roda, tipo, por dentro. Tá todo mundo do lado de fora, ela vai no centro, tira a roupa. E aí ela passava olhando no olho de cada um, em silêncio. E aí você tira totalmente o olhar da sexualização de um corpo nu, eu vou olhar para as partes íntimas. Não, a pessoa está nua na minha frente, mas eu estou olhando dentro dos olhos dela. Eu estou olhando para força, a essência que habita esse corpo. Então, só nisso aqui, ó, você já tem um grupo inteiro num outro lugar. Então a gente entende que a gente está aqui num espaço para se conhecer, para liberar a energia que está parada, para ativar a energia de prazer. E aí você consegue aprofundar a partir desse cuidado, assim. Então, eu sinto que os grupos, eles dependem muito da facilitação mesmo. O desafio é esse, né? De você se colocar, ter alguém ali que conduz o olhar de todo mundo. E o maior desafio de todos, quando a gente está falando de sexualidade, em processos de grupo, mas também aqui em processos individuais, né? Não cair no lugar comum. Porque, por exemplo, a gente já tem uma trilha neural, a gente já tem uma forma de lidar quando vem um tesão, por exemplo. O tesão, eu já sei que quando eu sinto tesão, eu ajo assim, eu me relaciono assim com outra pessoa, eu tenho esse olhar, eu tenho esse jeito de
fazer um som, eu vou buscar a estação e o orgasmo, porque o tesão tá aqui, então o que eu faço com ele, né? Vou transar, vou me masturbar, vou entrar nesse lugar comum do que a gente aprende que é a forma de expressar a sexualidade. E aí, sair desse lugar e falar, olha, eu tô com tesão, mas o que eu faço com esse tesão? Porque eu não tô aqui transando com ninguém. E eu vou respirar esse tesão, então. Eu vou usar essa energia sexual que eu tô sentindo aqui para ativar minha criatividade, para fortalecer meu poder pessoal. Eu vou expandir minha capacidade de sentir prazer, né? Você falou das mulheres que às vezes vão para expandir a capacidade orgástica. E é isso mesmo, para você expandir a capacidade orgástica, primeiro você tem que conseguir sustentar um nível maior de tesão sem precisar se aliviar. Então você sustenta. E aí você vai criando uma outra trilha neural para que você possa expandir o seu leque da sexualidade. E aí você foi tirando a blusa, e eu falei, nossa, achei muito sensual. Eu acho que é um convite para a gente falar sobre as diferenças entre sensualidade e sexualidade. E eu acho que podemos explorar aqui essas diferenças, né, entre as duas coisas, mas acho que a minha contribuição para a sensualidade, eu me considero uma pessoa muito sensual. Eu acho que a sensualidade, ela vem de um lugar de confiança, de autenticidade, de se sentir confortável no próprio corpo. E eu queria te ouvir sobre a tua experiência e a partir das suas pesquisas, né? O que uma coisa tem a ver com a outra? O que é muito tá interligado? O que não tá interligado? Qual que é a diferença entre um e outro? O que você poderia contar aí pra gente? Bom, acho que a primeira distinção para a gente fazer, antes de pensar em sensualidade e sexualidade, é falar de sexualidade e sexo. Então, complementando aqui as coisas que eu estava falando, a ideia de que sexo é sexualidade é uma ideia limitada. Porque o sexo é uma parte da sexualidade. Mas a sexualidade é essa pulsão de vida que a gente sente, é o desejo de estar vivo, de gerar a vida, de procriar, não necessariamente um filho, mas colocar vida no mundo, né? Então, a sexualidade, ela vai além do sexo. Eu sinto que a sensualidade, ela vem de uma conexão com essa energia de vida que é a sexualidade. É o que você disse. Ela se expressa quando a gente está ancorada na gente mesma, presente no nosso prazer, presente na nossa confiança. Né? Quer ver uma mulher linda, maravilhosa? É uma mulher que está gozando, mas está gozando bem. Né? Está nessa fase da vida em que a gente está se sentindo poderosa, se sentindo bonita, tendo experiências sexuais que nos nutrem, a gente fica naturalmente sensual, naturalmente bonita. E a sensualidade, ela tem a ver com magnetismo, né? Tem a ver com essa energia que atrai as coisas até você. Uma pessoa sensual não é necessariamente uma pessoa que performa um padrão, mas é uma pessoa que tem ali uma vibe, que tem um molho, né? E quem tem um molho tem o quê? Tem a capacidade de atrair os olhares, atrair a atenção, atrair riqueza, atrair prosperidade, atrair mais vida. Então, a sensualidade, para mim, ela vai um pouco além da ideia de sedução ou nesse sentido, mas vai para um lugar de... É a expressão natural da minha energia de vida. Eu acho que para nós, mulheres, é uma grande libertação podermos ser sensuais, porque tem muito esse tabu, né? Essa coisa da gente ser recatada, de não provocar, de não estar expressando, né, a nossa sexualidade, a nossa sensualidade, porque isso é interpretado como um convite. Virar essa chave, né? Entender que não, que a sua sensualidade, a sua sexualidade é para você, não é para os olhos do outro. Então, eu sinto que essas nuances, elas vão se esbarrando e se afastando, e que para ativar a sensualidade,
tá presente na sexualidade, sabe? Tá presente nessa sua potência, assim. E é por isso que eu gosto tanto dos grupos de desenvolvimento de sexualidade com mulheres, assim. Eu tô um pouco muito pensando como isso é importante, porque quando eu vi que não tem ninguém fazendo o que eu acho que tem que ser feito, falei, cara, como não tem ninguém? Ou eu não tô sabendo, gente. Se tem alguém ouvindo e souber de um puta grupo, indica aqui que a gente tá querendo saber. Mas porque é esse espaço seguro de sentir, expressar a sua sensualidade fora dos olhos predadores do mundo, né? Eu fiquei pensando, você foi falando e eu fui imaginando umas coisas sobre como eu me sinto atraída por determinadas coisas que eu considero sensual. E não necessariamente existe uma atração sexual. Então, por exemplo, quando eu vejo uma amiga minha brilhando por aí, sabe, exalando sensualidade, tendo sucesso, andando por aí com confiança, eu olho e falo, cara, que mulher sensual, que mulher foda, mas não tem atração sexual atrelado. Existe um olhar de admiração, existe um magnetismo que eu acho que me puxa para ela, puxa o meu olhar, puxa a minha admiração, puxa a minha... Eu fico entusiasmada, eu acho que eu fico levemente excitada, mas não excitada sexualmente ao ponto de falar, quero transar com essa mulher. Não é isso. Eu acho que eu olho, eu sinto que ela me puxa com esse magnetismo, com essa sensualidade, mas é um olhar muito mais de admiração e inspiração. E aí eu acho que é onde está onde é possível separar as coisas, né? Porque não necessariamente eu sensualizo para chegar ao sexo, né? Eu acho que a sexualidade ela é muito complexa e ampla e o sexo é um pedacinho. Agora, a sensualidade está muito distante do sexual, né? Quiçá nem cruza junto. Eu acho que dá para você ser sensual sem o objetivo de sexualizar ou de transar, né, de ter o ato sexual. Mas eu acho que durante o sexo dá para você sensualizar também. Sim, porque não fica uma coisa mecânica, né? Para mim, gente, coisas que são mecânicas são tão chatas, assim, eu fico entediada com isso. Precisa ter esse que é a mais, né? Essa sensualidade. Mas do que você estava falando, tem um livro que fala sobre exatamente sobre isso, que é o Capital Erótico. Não sei se vocês conhecem aí, mas é um livro que vai falar sobre o erotismo, o erótico, mas é sobre isso que a gente está falando aqui, dessa sensualidade, dessa potência de atração, de conexão, de envolvimento, voltada para todas as conquistas da vida. Então, o quanto a gente valoriza a capital cultural, valoriza a capital intelectual, valoriza a capital financeiro, mas se você não tem um capital erótico, ou seja, se você não tem uma capacidade de estar presente no teu corpo, fortalecida na tua confiança, na tua autoestima, com a sua energia de vida, que é a sexualidade ativa, e colocando isso no mundo, nas experiências, nas relações, nas trocas, você não alcança os resultados, você não vai atrás, os objetivos não chegam até você. Tem uma diferença que eu tenho praticado nos relacionamentos e nos negócios, de uma perspectiva mais caçadora, ou seja, quando você tá ali presente na tua energia, mas você vai à caça, né? Você vai buscar, então você tá ali correndo atrás do que você quer. Isso é uma perspectiva bem masculinizada também, né? Você vai fazer, você vai acontecer, vai dar certo de qualquer jeito, e vai produzir, vai chegar ali, então essa é uma opção. E tem uma outra opção, que é, eu tô tão presente, plena e pulsante, potente aqui, que eu não vou atrás, eu magnetizo. Eu atraio o que está de acordo comigo aqui, com o que eu estou desejando, com o que eu estou vibrando, com os meus parâmetros. E essa é uma diferença de postura mesmo, né? De você tá ali, ó, eu tô aqui, eu não tô aqui apática, tipo, largada, esperando a vida acontecer, não fazendo nada, não. Eu tô aqui maravilhosa,
ativa na minha energia, Sim. conectada com o meu corpo, com autonomia, e as relações, a abundância, os recursos, eles chegam. Tem funcionado, tá, gente? Teve um dia que eu tava super apaixonada, assim, por um boy. E era segunda-feira. A gente acho que tinha se visto na sexta ou no sábado. Era segunda-feira. E aí eu tava aqui em casa, com uma energia alta, né? E pensei em mandar mensagem, em ligar, em, né, dar uma provocada. Mas aí eu falei, antes, deixa eu trabalhar essa energia aqui. E aí fiquei super conectada comigo, fiz um momento ali bem especial de prazer para mim mesma, não só para um alívio daquela energia, mas para curtir aquilo que eu estava sentindo. E aí, quando eu terminei, né, tava em êxtase, ali me veio uma sensação assim, ó, viu, gata? É isso, você não precisa ir lá só porque você tá apaixonada, só porque você tem alguém, sempre que você sente isso. Sente como essa energia é tua. Olha que incrível. Você pode se dar isso que você tá buscando. Não precisa ir lá ficar atrás, né? Ver isso. No dia seguinte, o boy me mandou uma mensagem e aí, às 5 da tarde, veio aqui em casa. Então, assim, veio, pipocou. Então, chegou, falou, oi, gata, não sei o quê, de manhã a gente conversando. E aí, no dia seguinte, ele veio. E eu não fiz nada nesse sentido de ir à casa. Uhum. Mas nesse sentido de estar presente nessa energia. Isso é só um exemplo, uma anedota aí da minha vida, mas para ilustrar como no dia a dia, quando a gente muda essa postura, muda esse olhar, é muito mais poderoso para nós mulheres, né? A gente poder ter a autonomia do nosso prazer e da nossa sexualidade. E aí a gente entra num lugar que é educação sexual. Durante o meu processo com a Hibiscus, né, na pesquisa de sexualidade que eu desenvolvi, o maior dado que eu encontrei foi as mulheres, as pessoas em geral, conhecem 1% sobre sua sexualidade. Então, a gente não tem uma educação sexual real. Uhum. Que a gente tem uma educação reprodutiva para evitar que a gente pegue DST ou engravide precocemente. E tem a pornografia. Uhum. E aí tem as amigas, os caras têm o grupo dos caras, que é um show de horror, pelo que dizem por aí. Então, essa educação sexual de como eu posso conhecer a minha sexualidade, conhecer meu potencial orgástico, saber o poder que isso tem na minha vida, se a gente não tem acesso a isso publicamente. Né? Então, eu sinto que o primeiro passo, assim, é muito legal falar de tudo, mas o primeiro passo é se conhecer. Você conhece a sua vulva? Ou você só conhece o clitóris? Você conhece o prazer que você sente com um toque sutil atrás dos joelhos? Uhum. Ou você só conhece o toque direcionado nas áreas erógenas comuns? Seios, mamilos, genitais, boca. Então, sabe, eu sinto que esse assunto ele é ao mesmo tempo delicioso e muito complexo e desafiador, assim, porque a gente tem esse gap de educação sexual. E aí é aí que eu sinto que falta espaços para a gente desenvolver essa conversa, sabe? Ver a mulherada toda plena da sua sexualidade, com repertório para o que fazer numa segunda-feira à tarde que eu tô cheia de tesão em casa e não quero acionar ninguém. O que eu Mas faço? eu gosto quando você fala de educação sexual, e eu acho que é importante a gente abrir e expandir um pouco mais sobre o que é educação sexual. Porque o senso comum, quando a gente fala de educação sexual, é o quê? Aprender a pôr camisinha, prevenção de gravidez e ISTs. Isso é o que é educação sexual, quando a gente tem o senso comum, políticas públicas, quando a gente fala sobre educação sexual nas escolas, é educar sexualmente para não haver gravidez na adolescência, para as pessoas usarem camisinha para prevenir ISTs e a gravidez em si. E uso de outros métodos anticoncepcionais. Mas quando a gente está falando de educação sexual aqui neste fórum, a gente não está falando sobre isso somente. Isso é uma parte que é assim, arroz com feijão.
O que a gente quer falar aqui é de uma saladinha, do molho, de uma carninha, né, de um vegetal, que é assim, é muito mais do que isso. É sobre isso, mas também é sobre o toque, é sobre áreas erógenas, é sobre como é que você ativa o corpo feminino, como é que você prepara a sua cabeça, como é que você prepara o setting, né, o ambiente no qual você vai estar, como é que você olha para o seu olhar precisa ser ajustado, né? Como é que você olha para o sexo como uma outra roupagem, como um outro ritual, né? E não só como mais uma coisa do dia a dia que você vai lá e faz e pronto, check. Eu acho que até a gente podia pensar juntas aqui o que seria uma outra forma de falar o que é isso. Porque se a gente falar educação sexual, é pouco para o que a gente quer falar, né? É muito mais do que educação, é uma, sei lá, uma reconstrução da sexualidade, é uma expansão do poder do corpo, sabe? O que é, assim, isso que a gente está falando? Que é muito mais. Eu diria que é uma reinvenção mesmo de como se vive a sexualidade a partir de uma perspectiva de prazer e consciência e desfrute da vida, como potência de energia de vida mesmo. Né? Quando a gente fala de educação sexual, eu gosto de pensar de forma integral. Nós fomos corpo, mente, emoções, energia. E se a gente vai falar de corpo, além de conhecer o básico, a saladinha e o molho, é a gente pensar sobre a anatomia do prazer. Sobre como o nosso corpo sente prazer. E além de quais partes do corpo são mais excitantes, como sentir mais prazer nesse corpo. Então, por exemplo, a gente entender que um homem precisa de 200 ml a mais de sangue correndo na corrente sanguínea para estar pronto para uma relação sexual, para estar num processo de gestação. Ou seja, acelerando os batimentos cardíacos, o corpo mais quente, o genital ereto, né? Pronto ali para essa troca. A mulher, o homem precisa de 200 ml. A mulher precisa de 1 litro a mais de sangue rodando no corpo dela para estar pronta para uma relação sexual, para estar excitada de verdade, para a vulva estar entumecida, para estar lubrificada, para estar disponível em todos os níveis. Né? Então, quais são os momentos e as relações em que a gente tem pelo menos meia hora de preliminares para que a mulher esteja no mesmo nível de excitação que um homem? Então, conhecer como funciona o prazer do seu corpo. Muito bom isso. É uma parte dessa educação sexual integral que a gente está falando. 30 minutinhos de cardio pode ser considerado uma preparação para o sexo? Pode, mas não necessariamente para um processo de excitação, né? O corpo com certeza vai estar mais ativo, com certeza você vai estar mais sensível, vai sentir mais prazer, vai ter um orgasmo mais potente, mas não necessariamente você vai estar excitada. O processo de excitação também é parte de uma educação sexual integral, por exemplo, porque tem um estudo que são as Erotic Blueprints. Aí já fica a dica de um seriado no Netflix que chama Goop, Além do Prazer. É bem legal para quem quiser aprofundar nesse tema, quem quiser puxar conversa com parceiro, quer falar de sexualidade, mas não sabe exatamente por onde começar, vai assistir esse seriado. E essas Erotic Blueprints vai buscar fazer um mapeamento de como o processo de gestação funciona nas pessoas. E aí ela chega em 5 perfis principais. É óbvio que as coisas não são estanques, quadradinhas, mas é para a gente ter uma referência. Então, vou tentar lembrar aqui. Ela fala do perfil sexual, do perfil sensual, do perfil energético, do perfil kink e do perfil shapeshifter, que passa por todos esses, né? O que isso quer dizer? O sexual é aquela pessoa que vai se excitar mais com a conexão sexual mesmo, genital com genital, o mais basicão que a gente conhece, né? Então, todo mundo tá meio
familiarizado com essa ideia da sexualidade do perfil sexual. O sexual vai se excitar com os sentidos, com o toque, né? Vai ter essa perspectiva que vai incluir para uma relação sexual, para um corpo estar excitado, vai precisar desses outros estímulos, né? Vai precisar de um setting, como você falou, de um aroma, de um flerte, de uma chegada mais lenta, a pessoa que se excita assim, né? O energético é a pessoa que sente muita excitação no desenvolvimento energético da sexualidade. E aí, esse é o menos conhecido por nós ocidentais. Quem conhece o Tantra sabe que é isso que se desenvolve no Tantra, essa energia sexual, essa potência. Hoje está muito na moda, né? Ativação Kundalini. Então, é o que passa por aí, assim. E no perfil energético, a gente tem os orgasmos energéticos, que são os orgasmos em várias partes do corpo, nos chakras, que não estão necessariamente ligados à ejaculação ou ao estímulo no clitóris, por exemplo, o estímulo genital. Então, é esse orgasmo que vem de corpo todo, assim, né? O kink, e aí no kink vai entrar todas essas coisas mais diferentes, né? Então, o BDSM, o BDSM... A linha tênue da dor com prazer, é isso? Então, cara, o BDSM é uma coisa assim, ó. Se a gente fazer um episódio só sobre o BDSM, eu quero fazer uma temporada só sobre sexualidade, chamar convidados para virem conversar com a gente, que eu tenho várias pessoas legais que sabem falar sobre isso muito mais do que eu, né? Então, eu sou super uma leiga nesse sentido. Mas tem algumas práticas que são mais como arte erótica do que necessariamente sobre sexo. Eu não vou me aprofundar aqui, mas eu convido todo mundo a dar um passo além e dar lá um Google ou botar no chat GPT uma pesquisa do que é BDSM mais a fundo, assim. Porque tem a coisa do jogo de poder, da dor, do submisso e etc. Mas tem muitas outras coisas também. Como chama? Nossa, me fugiu. O shibari, que é aquela amarração com cordas. É uma super arte que está dentro do BDSM. O X-Plane, eu não vou falar, mas vão pesquisar o que é. Tem várias outras práticas, né, que estão aí dentro desse lado mais kink, que é o fetiche, né? Que está dentro do fetiche, quem vai se excitar dentro de um processo mais fetichista, assim. E o shapeshifter são pessoas que se excitam em todos eles, que transitam entre essas nuances. É muito legal pensar sobre isso. Depois vocês entram lá no site, dá para fazer um teste para descobrir o seu e tal. Fala de novo o nome, amiga, do que é isso. Chama Erotic Blueprints. Ótimo. Depois a gente pode... Manda DM pra gente no Instagram que a gente manda para vocês. Mas é uma super forma de autoconhecimento, de entender o que te excita. Porque a gente acha que... Principalmente, né, quem... mulher casada. Nossa, como eu escutei relatos de mulheres casadas. Eu era casada na época que eu fiz essa pesquisa. Falando que o sexo virou só a parte sexual, né? Então você tem lá 5 minutos, vai lá, dá uma trepada, gozou, acabou. Entrega, né? Mais uma tarefa do dia que você vai entregar. Exatamente. Da semana, né? Às vezes uma vez na semana. Exato. Mas e aí o que aconteceu? Você perde totalmente a potência da sua sexualidade. Porque ela tá ali, ó, resumida a uma experiência sexual que é boa, mas que é normal, mediana, né? E que fica só num lugar. Então, assim, o que eu mais recebia também era mulheres com falta de libido. Não tenho libido, não sinto tesão, não sinto vontade de transar. E aí a resposta é: você tá feliz? Tá dormindo bem? Tá sentindo prazer na vida? Porque se a gente não tá nesse lugar que a gente tá falando aqui, esse episódio inteiro, de ancoramento e de conexão, não dá vontade de transar, gente. Não dá vontade de transar se sua vida tá triste. A gente sente falta de quando a gente era jovem, não tinha problemas e tinha muita energia, né? Porque, pô, é foda. Mas é aí que entra o processo de educação sexual, que a gente tá falando aqui para além do conhecido, né? Para ir explorar essas outras nuances da sua anatomia do prazer, do seu processo de gestação. E aí você consegue virar uma chave de dentro para fora. Não é,
vou marcar um date no motel uma vez por semana, vou fazer uma coisa diferente, isso vai resolver meu casamento, vai resolver minha relação. Será que não é mais interessante você se voltar para dentro e falar o que tem aqui que eu ainda não conheço? Então vamos supor, eu sou uma pessoa que eu tô sentindo que eu estou com falta de libido e eu não tô trazendo sexo para minha vida. Eu sou uma mulher, pouco acesso, pouco letrada, não tô transando. Sinto que minha libido tá baixa, não tenho vontade de transar. Quando eu transo, é difícil chegar lá, mas quando eu chego até que é bom. O que eu tenho que fazer? Qual que é o passo que eu tenho que dar? Dica de ouro. É marcar um date? É comprar uma roupa? O que eu faço? Como que eu me ajudo nesse sentido? Porque a gente está aqui explorando todo esse conceito, essa teoria, e eu acho que é maravilhoso. Eu acho que é incrível a gente se aprofundar na parte teórica e entender como as coisas funcionam. Mas quando eu vou para a prática, as mulheres, muitas mulheres que eu conheço estão com esse problema de não trazer o sexo para o dia a dia, de não se sentirem apropriadas do seu próprio prazer. Aqui eu tô falando de prazer feminino, né? Não é de sensualidade, não é do magnetismo, não, é a parte prática da coisa. Por onde eu começo a resolver esse problema? Tá. Eu sei que é a pergunta de $1 milhão, mas se a gente pudesse tentar dar pequenos caminhos e movimentos para essa mulher fazer, o que ela poderia fazer? O primeiro movimento que eu faria é abrir um horário na sua agenda para fazer um date semanal com você mesma. Tá. É um horário ali, ó, meia hora, 1 hora, ou um período. Tempo que der. O tempo que der. Mas pelo menos meia hora. Tá. Para você fazer um date com você mesma. E com o seu prazer e com a sua sexualidade. Então, você vai reservar esse tempo na sua vida. Primeiro passo. Isso é importante para mim. Eu vou abrir um espaço para isso. Tá. E aí, o que você vai fazer nessa meia hora? Algumas possibilidades. Compre um vibrador. Isso já desbloqueia muito. Você se permitir ali, ó, gozar sozinha. Isso vai resolver o problema? Não vai resolver o problema. É um pequeno movimento que vai dar para essa mulher uma conexão maior com a própria sexualidade. Então, eu te dei uma resposta assim, que ela agora vai lá, compra um vibrador e reserva um tempo na agenda dela para usar esse vibrador e gozar sozinha. Agora, para resolver esse problema a longo prazo, para a gente pensar numa solução um pouco mais profunda, que é o que eu gosto de trazer, né? Nesse tempo que ela vai reservar para ela mesma, ela vai se olhar de verdade. Porque a falta de libido é sintoma, não é causa. Então, eu vou me olhar ali, ó, falar, o que na minha vida tá faltando para eu sentir tesão em viver? O que me excita de verdade? O que me deixa excitada? E o que tá matando a minha libido? Não é só o que potencializa, mas é o que está bloqueando a minha possibilidade de ter libido. Adorei isso. No meu processo pessoal, se eu tô numa rotina rígida em que eu sinto que eu não tenho liberdade, seja porque eu tô num relacionamento, seja porque eu tô com muita demanda de trabalho, seja porque eu tô sufocada com a maternidade, isso mata minha libido. Você já identificou para você o que acontece. Exatamente. Para eu estar com tesão de viver, com desejo, eu preciso me sentir livre. Então, se eu não estou me sentindo livre, porque quer que seja, eu fico com a minha libido toda estagnada. Então, cada uma vai ter que entender no teu processo de autoconhecimento o que na tua vida ali tá te mantendo sem desejo, sem vontade de viver, sem tesão de fazer as coisas, né? E isso não é confortável, e por isso que é tão desafiador, né?
É muito mais fácil a gente continuar no automático do que parar meia hora e falar: não tá rolando aqui. Isso aqui tá matando a minha liberdade feminina, a minha criatividade, o meu poder. Muitas vezes é um relacionamento e que a gente a qualquer custo quer acender a chama do relacionamento de volta, mas você não tá mais com tesão de transar com esse cara, velho. Ele não quer assumir. Desculpa, a gente tá falando verdades difíceis aqui. Mas é real, né? A gente precisa, em algum momento, olhar cara a cara no espelho. Bom, já dei uma solução simples, já dei uma solução complexa. Agora vamos no meio termo? Vamos no meio termo. Que é assim, começa a conhecer mais sobre sua sexualidade. Tem alguns livros que são muito legais. Tem umas criadoras de conteúdo muito legais. Tem meditações que você pode fazer para ativar a sua energia sexual. Não está ligada ao sexo. Então, entender também essa diferença. Ah, não tô transando, quer dizer que eu não tô com libido. Isso não é verdade. Porque a gente pode estar maravilhosa, cheia de libido, cheia de energia criativa, gozando da vida e não tá transando há meses. E tudo bem. E tudo bem. Então, também não se forçar a performar a sexualidade como dizem que tem que ser performada. Então, eu ser uma mulher sexualmente ativa, eu tenho que transar. Não. E buscar o que faz sentido para você. Então, se você quer ativar a sua libido, você pode sim fazer uma aula de Kundalini Yoga, por exemplo, que vai mexer nessa sua energia sexual e vai ativar essa energia. Uma aula de dança do ventre. Uma aula de dança pélvica. Hoje em dia tem várias manas, né, dando aula de rebolado. Sabe, são pequenas ações que vão ali movimentar a sua energia sexual. E isso vai influenciar na sua vida como um todo. E você pode escolher um caminho mais profundo mesmo, de mergulhar no estudo da sua sexualidade, se desenvolver nesse sentido, para que a sexualidade seja também uma potência de realização na sua vida, né? Que é o que eu tenho feito há anos na minha vida, com várias oscilações, assim. Dependendo do momento de vida que eu tô, dá para dedicar mais tempo para isso. Dependendo do momento, menos tempo. Né? Eu percebi que tudo que você trouxe de sugestões de como a gente resolver esse problema tem a ver com uma autorresponsabilização, assumir as rédeas do próprio prazer e não deixar isso na mão do outro, né? Obviamente que estando em relação sexual com outra pessoa, com homem ou com mulher, existe uma troca e existe uma corresponsabilização por tudo que vai acontecer ali, entre dar e receber, né? Essa é a graça de se encontrar sexualmente com alguém. Mas quando a gente fala do prazer em si, ele, num passo anterior, ele tem a ver com um autocuidado mesmo, né? Eu pego isso para mim, trago para minha responsabilidade e crio rituais que eu vou conseguir fazer com que isso se ative. Isso não é ativado automaticamente, né? A gente precisa dar movimento para isso dar movimento para a gente. E eu fiquei assim muito entusiasmada assim com tudo isso que a gente conversou aqui. E eu acho que até seria legal a gente puxar essa conversa para um lugar privado, onde a gente consiga aprofundar de um jeito, com quem tiver interesse aqui das nossas espectadoras, para um lugar de mais confidencialidade, acho que é um lugar com mais liberdade e menos campo aberto, como a gente costuma fazer aqui no podcast, né? Nossa, total, Fê. Gostei dessa ideia, hein? Vamos fazer esse movimento? Vamos pensar como é que a gente dá estrutura para isso e a gente conta para as nossas ouvintes os caminhos para o jardim secreto. Contem para nós também, se vocês se interessam, de trazer essa conversa para um lugar mais íntimo, para a gente poder falar mais abertamente também. Aí a gente já vai se reunindo as mulheres interessadas. Sinalizem para nós, então, e em breve acho que vai ser bem incrível. E isso que você falou sobre
todas as ideias que eu trouxe aqui passam por um processo de autorresponsabilização e da gente fazer um movimento com relação a isso, que não é num passo de mágica, né? Não dá para não provocar também e dizer que, para mim, não é à toa que, com a ascensão do patriarcado, com a colonização, a sexualidade das mulheres também foi cerceada. Então, tem uma estrutura que mantém também as mulheres sob controle por meio do controle da sexualidade. Não é do interesse do sistema patriarcal, colonizador, que as mulheres sejam livres e conheçam a potência da sua sexualidade, do seu corpo, do seu prazer, com autonomia, para além dos homens. Então, é um movimento que a gente tem que fazer para resgatar isso, que é de tomar de volta nas nossas mãos o poder da nossa sexualidade. É falar, ó, aqui, ó, nesta corpa, neste prazer, quem comanda sou eu mesma. Só que aí a gente tem que ir lá cavocar esses conhecimentos, esses saberes que estão nas beiradas, né? Porque eles não estão na norma, eles não estão dados assim abertamente para a cultura. O que a gente tem é dica de como performar melhor. E a sexualidade não é só sobre isso, né? Então a gente precisa aí mesmo, ó, buscar aí outras cosmovisões, outras formas para a gente reinventar a nossa forma de viver a sexualidade, né? E todo mundo tinha que saber dessas coisas, gente. A cada novo encontro que eu tenho na minha vida, eu queria que tivesse um manual, assim, para a gente mandar para a pessoa e falar, ó... Tá? Depois a gente conversa daqui a pouco. Eu acho que tem duas matérias que precisam ser inseridas dentro da educação escolar. Eu acho que uma é essa coisa da gestão financeira, acho que é importante. E outra coisa que eu acho que é equivalente importante é a gestão do seu prazer. É pedir muito botar isso lá na grade? Português, matemática, história, geografia, gestão do prazer, gestão financeira. Não, a anatomia do prazer. E assim, é muito louco, porque para além disso, né, quando você entende esse processo de como funciona a anatomia do prazer do corpo, como funcionam os hormônios e tudo que é liberado ali do corpo no momento da excitação, você consegue preparar o seu corpo para isso. Então, existem práticas somáticas de respiração, movimento, som, em que você conscientemente ativa seu corpo para sentir mais prazer e novos níveis de prazer. E você pode fazer isso para se preparar para uma relação sexual, por exemplo, ou você pode fazer isso para se preparar para o seu dia. Isso é uma coisa que a gente vai ensinar na trilha, Nath? Um pouco. Vai ter na trilha, porque a gente vai ter uma aula, né, sobre trilha, e aí a gente vai ter uma aula sobre Sexological Bodywork na trilha, e como na trilha a gente quer trazer movimento porque está parado, isso vem com muita presença no corpo, e na maior capacidade de magnetizar e sentir prazer, eu vou trazer alguns desses conhecimentos na trilha, sim. Que delícia! Deu até um negocinho aqui, acho que você ativou alguma coisa em mim, tá? Bom, mulheres, espero que vocês tenham amado esse episódio, tanto quanto nós amamos fazê-lo. A vontade de continuar a conversa está aqui. Então, vamos falando aí sobre esse nosso jardim secreto. E curtam esse episódio, compartilhem esse vídeo, enviem para as amigas que estão precisando saber de tudo isso que a gente falou aqui. E também nos contem, pode mandar mensagem por e-mail, mandar na nossa DM no Instagram, quais são as dúvidas, o que com relação à sexualidade vocês querem mais saber, porque para nós faz muito sentido também adaptar aí o que a gente tem para compartilhar e para oferecer de acordo com o que vocês precisam. E as intimidades, a gente vai deixar esses papos para o nosso jardim secreto lá, que está nascendo pelo jeito, né, Fê? Tô sentindo uma energia aí criativa nascendo do nosso jardim. É isso, amadas. Beijinhos. Até o próximo episódio.